Alô, meus amigos, para quem gosta, curte aqui os canivetes Victorinox, mais um vídeo sobre eles. Uma rápida história aqui. Primeiro agradecer a todos vocês que sempre comentam aí no canal. O canal já tem comentaristas aí de carteirinha, muito obrigado. Foi inclusive por conta dos comentários do último vídeo que eu resolvi fazer esse. Quando eu falei sobre o design, né, o desenho dos canivetes Victorinox. E aí alguns amigos que comentam, eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguns, mas todos eles sabem quem são muito cordiais e estão sempre dando força aí. E a ideia foi justamente, partindo daquele vídeo, pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com amigos que gostam desse tipo de coisa, se for possível, dizer que gostou se gostou, que não gostou se não gostou, é justo, tá? É o seguinte, gente, o que é que leva, falando aí como profissional da área de comunicação e de gestão, professor, né? Eu gostaria de levantar esse assunto. O que leva uma empresa a sobreviver tanto tempo e sobreviver no topo? O que é que leva a isso? Tantas empresas no mundo, no Brasil principalmente, mas no mundo também, quebram, não suportam as crises, não suportam a longevidade, as mudanças de gestão, não conseguem se inovar e quebram ou são vendidas no meio do caminho, são adquiridas por outros empresários e tal. Principalmente quando a gente estuda os modelos de gestão aqui no Brasil, principalmente no Brasil, né? Empresas familiares têm grandes estatísticas aí de quebra, de fechamento, enfim. O que leva a empresa de mais de 100 anos a continuar no mercado tão querida e a ter fãs? Se você estudar um pouco a Ferrari está na Fórmula 1 desde 1959. Eu gosto muito de Fórmula 1, pretendo em algum momento fazer vídeos aqui que tratam sobre isso também. Já fui inclusive comentarista em uma rádio sobre Fórmula 1, já tive um blog sobre Fórmula 1, já escrevi artigos. Acompanhei toda a carreira aí dos brasileiros, dos pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas o que é que leva a Ferrari, por exemplo, a ser a única equipe de automobilismo, a única empresa fabricante de carros? Hoje tem outras coisas, perfumes e tal, mas carros principalmente, a ter fãs. É a única empresa do mundo, equipe de Fórmula 1 do mundo que tem fãs, tem torcedores da Ferrari. As pessoas vão para os autódromos, principalmente na Itália, né? Imola e Monza, né? Principalmente na Itália, vão para torcer pela Ferrari. Independente de se lá tem um piloto italiano, todo mundo sabe que o Michael Schumacher pilotou muito tempo pela Ferrari, é alemão, e o companheiro de equipe por muito tempo dele foi o Rubens Barrichello, que é brasileiro. Então, independente de lá ter um piloto italiano, a Ferrari é italiana, né? Independente de lá ter um piloto italiano, eles torcem pela Ferrari. É só um exemplo. E o que é que leva? O que é que compõe aí esse aglomerado de ações, reações, comprometimento para que leve a uma empresa de tantos anos como, por exemplo, a Victorinox a ter fãs, a ter colecionadores, né? Se a gente pegar o traço do marketing, da comunicação, do mercado atual, eles falam dos 3 P's, né? Do preço, do produto e da praça, né? Você estar no lugar certo, ter bom preço e o seu produto ser bom, né? Aqui a gente percebe que essas empresas, e eu citei a Ferrari e a Victorinox, mas tem outras, no qual o preço não é uma preocupação, não são os mais baratos. Aqui já está comprovado que o valor agregado nesses canivetes não chegam aos valores, por exemplo, que eles são vendidos ao Brasil. Você paga pela marca, né? Por exemplo, esse é um canivete do modelo Swiss Champ, é um modelo principal usual aí da Victorinox. Esse modelo custa quase R$600. Não acredito que tenha valor agregado aqui, por melhor que seja o aço inox, o produto, né? Desculpa, não creio que tenha valor agregado aqui que justifique esse valor, pelo menos o valor vendido no Brasil, né? Não sei nem como é que vai ficar com esse aumento do dólar aí, se o preço vai mudar. Mas enfim, ou seja, preço não é baratinho, não são coisas baratas.
mas são produtos que têm fãs, têm seguidores, têm admiradores, têm colecionadores. São peças colecionáveis mesmo, muitas são, e tem colecionadores e admiradores, como eu, né? Uma empresa que não é brasileira, é suíça, mas tem colecionadores e admiradores, muitos no Brasil. O que é que leva? Qual o conjunto de opções de gestão, se podemos dizer assim, o conjunto de ações de gestão que leva a isso? Gente, o prestígio, e a gente aprende isso estudando relações públicas, né? O prestígio, a reputação é uma coisa que se conquista com muitas ações e com anos dessas ações, né? Subsequentes, reais, né? Não adianta você só ter um bom produto com preço compatível, adequado àquele produto e estar numa praça, né, num local correto. Hoje com a internet isso é mundial praticamente, né? Não adianta. Existe muito respeito ao consumidor, existe muito empenho, muito vestir a camisa, que a gente chama, está meio ultrapassado isso, mas é por aí, né? Muito vestir a camisa, né? Eu percebo que os trabalhadores da Victorinox têm prazer de trabalhar na Victorinox. Provavelmente isso é fruto de provavelmente isso é fruto de um investimento também nas pessoas, né? As pessoas não amam as empresas, não gostam das empresas que trabalham porque gostam pura e simplesmente ou porque elas pagam o salário. Pagar o salário é uma obrigação, é só obrigação da empresa. Já atendi vários gestores, inclusive, em consultorias, fazendo parte de equipes de consultorias, que diziam isso: olha, pago o meu salário em dia nos meus funcionários, faço tudo por eles, pago vale alimentação, vale transporte, pago em dia e eles não gostam de mim. Bom, tudo isso que o senhor faz, pagar em dia, pagar alimentação, o vale transporte, é apenas sua obrigação. Eles não vão te amar por isso. Eles não vão defender a empresa por isso. Claro que tem também a personalidade de cada um, mas em linhas gerais não é por isso. São anos de investimento nas pessoas, no público interno, né? Que a gente chama, muito investimento em comunicação interna. É isso que eles chamam de endomarketing, que eu não concordo com esse nome, a gente pode conversar depois sobre isso. Então são muitos os fatores que contribuem. Claro, o fator sorte está em todas as situações, o fator sorte está lá, presente. Mas são muitas as situações que trabalham para uma empresa dessa ser o que é. Acredite, não é apenas o fato de estar há anos no mercado, de ter um bom produto, não é só isso. Muitas empresas tiveram bons produtos e quebraram da mesma forma. Não é isso, não é só isso. São anos de investimento nas pessoas, nos trabalhadores, de respeito ao consumidor, de cumprir o que prometem. Analisem bem essa frase, cumprir o que prometem, né? Essas empresas normalmente têm por característica cumprir as suas promessas com o consumidor. É garantia vitalícia? É. Então cumpre. Não dificulta o acesso do consumidor dentro dos critérios que você oferece. Até porque no Brasil, por exemplo, a garantia obrigatória é 3 meses. A gente vê vários produtos aí com garantia de 1 ano, isso é só a benevolência do empresário. Obrigatório pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor é 3 meses, para tudo, para carro, para eletrônico, no Brasil. Então, são muitos os fatores que colaboram, que contribuem para que uma empresa dessa tenha fãs, tenha admiradores, seguidores, pessoas que defendem, inclusive. A gente vê que, inclusive, quando a gente faz algum vídeo aqui mostrando alguns pontos fracos, tem gente que defende, que não gosta, não. É como se não existisse defeito na peça, porque também a gente fica fã, né? Quando fica fã, se apaixona, e o apaixonado, né? Ele defende a todo custo. A gente tá vendo isso aí na política, né? Quem é apaixonado por um lado ou por outro não consegue criticar. Mas, enfim, acho que esse era um papo que eu queria ter com vocês, dentro das minhas deficiências e possibilidades aí de entender os modelos de gestão diante do que eu estudei, me especializei, me pós-graduei em gestão de pessoas, e a gente estudou muito isso, né? Esse ciclo dessas empresas, esse quebra-quebra de empresas no Brasil e no mundo,
né? E o ciclo delas, claro que a Victorinox enfrentou problemas lá depois do 11 de setembro, como eles vendiam muito naquelas lojinhas de aeroporto, mas inovaram, se diversificaram. Hoje fabrica bolsa, relógio, pochete, mochila, perfume. Então a Victorinox tem uma inovação muito grande. Eles não ficaram apenas nos canivetes suíços, conhecidos, resistentes, bonitos, modernos, embora do século retrasado, né, com empresa com criação no século retrasado, mantém a tradição, o formato conservador, mas a modernidade na palma da sua mão, em uma ferramenta que serve para muita coisa e que é uma ferramenta de bolso. Claro, eu estou falando da maioria dos canivetes Victorinox. Hoje a Victorinox tem muitos outros utensílios de cutelaria, cozinha, facas, enfim, afiadores, tudo mais. Tá certo, gente? Então, por trás disso aqui, uma empresa não é simplesmente tão querida assim gratuitamente, né? Tem um trabalho de gestão muito forte, um interesse pelas pessoas muito grande, um interesse pelo consumidor genuíno, verdadeiro, porque se também assim não for, não vai chegar a esse ponto. Se você acha que você vai chegar a esse ponto, eu digo assim, você no sentido geral, tá? Não é você exatamente que está me ouvindo aí. Você empresário, nós empresários, em algum momento imaginamos, empreendedores, né? Empresários, empreendedores, imaginamos que vamos chegar a algum lugar enganando as pessoas. Não vamos. É muita responsabilidade com as leis do país a qual a empresa está situada, com o consumidor, com as pessoas, com os trabalhadores, com a política da boa vizinhança, com a concorrência, respeito à concorrência, sim, isso está aí nos capítulos, nos livros de recursos humanos, gestão de pessoas, gestão com pessoas, vocês encontram aí capítulos sobre isso. Tá certo, gente? Muito obrigado mais uma vez por fazerem parte do canal, vocês me fazem muito mais feliz, pode ter certeza, o canal aqui é para ajudar, me ajuda muito aí a manter a sanidade, a manter o equilíbrio, a ter algo interessante que eu gosto para fazer e para falar, tá certo, gente? Um abração, até o próximo vídeo, mais uma vez, meu abraço e muito obrigado, cumprimentos.